Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que esteja tudo bem com você neste momento, ok? Andam dizendo por aí que Jesus vai voltar, né, que o anticristo vai se manifestar e que depois que Jesus voltar tudo isso aqui ficará um caos. Andam dizendo por aí que Jesus chamou, né, essa geração de incrédula e perversa. Jesus falou muita coisa má, né, muita coisa terrível a respeito dessa geração. Mas sabia que isso não é verdade? Jesus nunca falou de você, nunca mencionou você na Bíblia. Jesus nunca mencionou uma geração anterior a essa ou posterior. Jesus nunca mencionou a geração que vai vir aí no futuro. Sempre que Jesus chamava uma geração de incrédula e perversa, ele estava se referindo àquela geração de judeu. Aliás, Jesus, quando falava das pessoas de fora, né, dos gentios, né, se você tivesse lá naquela época, os judeus chamariam de gentios. Aliás, sempre que Jesus tratava desses gentios, né, tão assim criticados pelos judeus, tão rejeitados, né, pelos religiosos judeus, Jesus falava bem, sabia? Jesus falava bem deles ou dizia que haveria de acontecer menos juízo para eles naquela geração do que haveria de acontecer para os judeus. E falando até dos cananeus, né, dos tão terríveis cananeus, né, porque quando ele fala de Tiro e Sidom, ele está falando de povo cananeu, ele estava falando dos fenícios. Então Jesus nunca falou de você na Bíblia, nunca te chamou de incrédulo, nunca te chamou de perverso. Jesus nunca disse que voltaria para exercer juízo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Jesus nunca disse isso. Isso é um Jesus criado pela religião. Diferente do Jesus da Bíblia, que tratava diretamente e exclusivamente com os judeus. Jesus nunca teve nada contra você. Quando Jesus fala, por exemplo, do bom samaritano, ele fala de um homem que não era judeu, ou que era parcialmente judeu, porque Samaria foi misturada décadas antes, né, séculos antes. Samaria foi misturada com outros povos, o povo de Samaria foi misturado com outros povos ali e enfraqueceu a tradição judaica. Teve mais influência estrangeira, passou a ter mais influência estrangeira do que da própria tradição judia, judaica. Então Jesus nunca falou de você. Quando ele menciona alguma coisa de alguém que não era judeu, ele não fala mal. Ele não trata mal essa pessoa. Ele trata mal o povo judeu. O povo judeu daquela geração, que era merecedora do juízo que haveria de vir. O povo judeu daquela geração, que haveria de ser jogado ali no Vale do Hermon, no Vale Centenário, né, no Vale Milenar de Hermon, um lixão que tinha ali já, um lixão milenar que tinha ali próximo ao Muro de Jerusalém. Então os judeus haveriam de ser lançados ali no Vale do Hermon. Aquela geração, Jesus nunca falou que você haveria de ser lançado ali, nem a sua descendência. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que os judeus haveriam de ser lançados ali no Vale do Hermon, onde que o bicho nunca morria e o fogo nunca apagava. Jesus nunca falou de você de maneira nenhuma, de maneira desagradável. Jesus nunca te chamou de perverso. Jesus nunca colocou você abaixo do povo judeu. Ele nunca te colocou abaixo do povo judeu, abaixo do povo tradicional, daquele judeu tradicional dos seus dias. Jesus nunca te colocou abaixo deles. Muito pelo contrário. Quando você vê as referências, você vê Jesus colocando os judeus abaixo de você. Os judeus daquela geração num nível inferior a você. Os judeus daquela geração merecedores de um juízo que você não era merecedor. Que a sua geração não era merecedora. A geração de gentios daquela época, né? Dizem por aí que Jesus está falando para a nossa época, mas Jesus está falando, sempre que ele fala dos gentios, ele fala dos gentios daquela época. Então aqueles gentios daquela época não eram merecedores do rigor, da justiça que haveria de ser feita sobre o povo judeu.
Então Jesus nunca falou mal de você. Muito pelo contrário, se você estivesse naquela geração, Jesus te exaltaria frente aos judeus daquela geração, ok? Jesus certamente te exaltaria, porque em muitas passagens ele exaltou as pessoas, os gentios de fora, né? Os gentios que moravam fora de Israel, né? E disse, né, claramente que haveria um juízo sobre os judeus daquela época. Ou seja, ele colocou os judeus numa posição inferior aos gentios daquela época. Os gentios não eram merecedores do rigor da justiça que haveria de ser feita sobre o povo judeu. Eles seriam até punidos, mas num rigor bem inferior aos judeus daquela geração. Foi quando veio Roma, invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém por vários meses, deixou o povo ali morrer de fome, e muitos foram lançados no Vale do Imon, ainda vivos, lá gemendo, sofrendo, né? Ficaram lá rangendo os dentes, esperando a morte chegar. Um forte abraço para você e lembre-se que Jesus nunca falou da sua geração. Jesus nunca te chamou de incrédulo, Jesus nunca te chamou de perverso, ok? E de merecedor de algum juízo. Um forte abraço para você, graça e paz.